Olá, gente! Como vocês estão? Eu me chamo Monique Pereira e hoje no Falando em Físio nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar melhor uma diástase abdominal. Vamos lá? Então, queria iniciar falando que existem três principais tipos de se diagnosticar uma diástase abdominal. O mais usado se chama polpas digitais, né? Abdominais, lógico. Essa é quando a gente utiliza as polpas dos dedos e até mesmo a palma da mão para identificar a diástase abdominal através do toque, da palpação. É aquele mais comum quando a paciente está em decúbito dorsal, com as pernas fletidas, os braços estendidos ao longo do corpo e ela faz uma pequena flexão de pescoço, quando as escápulas vão desencostar da maca. E a partir desse momento, nessa flexão de pescoço, que não vai nem tirar o tronco do chão, então a gente fala flexão de pescoço, a gente vai perceber um afastamento da musculatura, ou seja, ou os dedos ou a palma das mãos, né, a palma dos dedos vão entrar, fazendo um abaulamento e mostrando onde que está localizado essa diástase abdominal. Como eu falei em vídeos anteriores, só ressaltando um pouquinho, ela pode ser umbilical, supraumbilical, infraumbilical, total, e vai depender da localização onde ela vai estar no abdômen. A partir desse momento, a gente pode percorrer ao longo do abdômen inteiro da paciente para ver onde está localizada e quantos centímetros está, porque dependendo da quantidade de dedos que adentrar o abdômen dessa paciente, a gente vai ter uma noção, lógico, medindo direitinho com a fita métrica, como que vai, quantos centímetros de afastamento vai existir lá, né? Esse é o método que é o mais utilizado, porque é o de mais fácil acesso. A gente consegue fazer ele em qualquer lugar, em uma avaliação clínica, até mesmo tem vários vídeos mostrando como fazer na internet, então ele é uma das técnicas mais usadas e rápidas para serem feitas. Porém, não existe só ele, existe também pelo paquímetro. O paquímetro, ele é um equipamento digital, às vezes. Eu vou deixar uma foto para vocês aqui no slide, tá? No vídeo, vou deixar uma foto para vocês aqui no vídeo. Ele é um equipamento que, quando você coloca ele no abdômen para medir a distância que está a musculatura abdominal, ele acusa no próprio visor. Porém, por ele ser um equipamento, já se torna mais caro esse tipo de avaliação. Por muitas vezes eu vejo mais em estudo científico para ter uma medição mais fidedigna da distância entre esses músculos. Ou mesmo às vezes quando a paciente ela vai se submeter a uma cirurgia plástica, o médico pode querer fazer com o uso do paquímetro, tá? Entrando já no meio de cirurgia plástica, a gente sabe que a paciente ela fica suscetível à cirurgia plástica quando essa diástase abdominal ela já passa de mais de 5 a 6 centímetros de afastamento. E para isso, tem outro tipo de avaliação, que é através de ultrassom ou tomografia, né? São exames de imagem que são pedidos pelo médico responsável pela cirurgia. Às vezes, se essa paciente já fez algum tipo de exame de imagem abdominal que acusou essa diástase abdominal, então ela pode trazer até você esse exame, você fisioterapeuta, e aí você vai ter uma imagem e uma medida mais fiel do real afastamento existente da diástase abdominal. Então, esses são os três principais tipos de medição, né? Que pode ser por a palma dos dedos, por dedos, né? Palpação. Ou pode ser pelo paquímetro, que é um equipamento utilizado
para medição de diástase abdominal, um equipamento digital, ou por exames de imagem, que esses exames de imagem podem ser tomografia computadorizada, ultrassom, ressonância, dependendo do nível da lesão e do que o médico vai querer ver, tá? Ainda continuando sobre a avaliação, é muito notado quando, em alguns casos clínicos, em alguns artigos científicos, a gente vê medindo com fita métrica a expansão abdominal. Por que é importante? Porque através da medição da expansão abdominal, a gente vai ver o quão ativo essa musculatura abdominal vai estar. Passada uma fita métrica ao redor do abdômen da paciente, por muitas vezes a paciente ainda está em puerpério imediato, quando é feita essa medição, para se testar a funcionalidade da musculatura do quadrante abdominal, porque vai se fazer uma respiração diafragmática no momento dessa medição com a fita métrica. Nós sabemos que a linha alba, ela praticamente delimita os quadrantes abdominais. Então, ela começa do apêndice xifoide até a sínfise púbica. E a musculatura do quadrante, a musculatura do reto abdominal também se estende do apêndice xifoide até a sínfise púbica. É onde vai estar ligando através da linha alba. E as medições com a fita métrica é feita ao redor do tórax, na altura do apêndice xifoide, ao redor do tórax, na altura do umbigo e ao redor do tórax, na altura da sínfise púbica. São geralmente feitas essas 3 medições de circunferência abdominal e é pedido que a paciente faça uma respiração diafragmática. No momento, vai se medir a expansão quando ela faz a inspiração, que há a distensão do abdômen, e no momento da expiração, quando ela traz o abdômen para as costas. Então, vai saber o quanto essa musculatura está funcionando, e é de essencial importância esse tipo de expansão abdominal, que aí a gente vai saber se a musculatura está sendo usada da forma correta, e nesse momento de puerpério imediato já vai estar ensinando a paciente a realizar a respiração diafragmática, para mais no futuro começar esse tratamento de diástase abdominal. Então, nos casos que nós vemos uma necessidade maior de se utilizar avaliações como de ultrassom, tomografia e ressonância, são casos em que a diástase abdominal ela já tomou uma proporção maior e que vai ser meio impossível ser revertida através de estética, de cosméticos, de manobras, de respiração. Então, é realmente quando essa paciente ela necessita e é indicada para cirurgia plástica. Quando já está mexendo com outros tipos de funcionalidade do corpo, como a disfunção do assoalho pélvico, constipação, dificuldade de soltar flatos, que se chama constipação de flatos também. O sistema digestivo não funciona bem, existe dor lombar, existe dor nos membros inferiores. Então, quando há essa necessidade maior de ser indicado para cirurgia plástica, a avaliação é realmente feita através dos exames de imagem, que são mais fidedignos e vão dar ao médico, ao responsável, uma real situação dos fatos, né? Quando se utiliza a medição por palma das mãos ou palpação por dedos, essa já é, como eu falei mais no início do vídeo, ela é mais utilizada em clínicas, em avaliações físicas, tanto como profissionais de educação física também podem fazer uso quando eles já são responsáveis pelaquela paciente que
vai necessitar de uma avaliação mais precisa no seu abdômen. Por você fisioterapeuta que em consultório vai fazer uma avaliação mais profunda ou mesmo a avaliação comum quando se já tem queixa principal de diástase abdominal. Então a gente usa esse método que é mais rápido e que já é comprovado que ele funciona. O paquímetro é um equipamento mais difícil de se ter em consultório, tanto pelo preço como pelo acesso, é mais dificultoso. Então, às vezes, eles são utilizados mais para trabalhos científicos e porque se quer uma medição mais precisa, ou mesmo por médicos que necessitam desse tipo de equipamento. Sendo assim, notoriamente, o mais usado será o de palpação, realmente. Ou tem muitos fisioterapeutas e terapeutas que eles utilizam os dedos nessa maneira, no abdômen, ele é distendido através do abdômen, ou com os dois dedos, e a partir do momento que isso for se alargando, ele coloca outro dedo e vai percorrendo o abdômen de cima a baixo. Eu vou tentar deixar uma imagem para vocês de como é posicionada as mãos em cima do abdômen, tá? Da paciente, sempre que for feita esse tipo de avaliação. E esse é realmente o mais utilizado por ser o de mais fácil acesso e ser comprovado que funciona, né? A gente utiliza ele não só pela facilidade, mas também como pelo fato de que ele realmente funciona. Esse realmente é o mais usado por nós, e eu acredito que vários tipos de profissionais que trabalham com diástase abdominal fazem uso desse tipo. No momento do puerpério imediato, é necessário se fazer esse teste de expansão abdominal que eu falei para vocês, para a gente saber a funcionalidade que estão os quadrantes abdominais, com os músculos do reto abdominal, como que eles estão no momento imediato ao puerpério. Ao longo do tempo, quando vai passando, a gente pode fazer o uso dessas outras avaliações, porque aí no momento do puerpério imediato, a paciente vai estar um pouco dolorida, pode ser que ela se negue a fazer esse teste de palpação, né, digital. Então, pode ser que mais posteriormente a gente consiga fazer. Se ela conseguir ainda fazer no imediato, que às vezes é até mesmo no leito, ótimo, a gente fica com essas medidas já para dar continuidade ao tratamento. O de ultrassonografia e exames de imagem em geral realmente só precisa ser indicado em casos que vão ser cirúrgicos, ou seja, se no puerpério imediato a fisioterapeuta ela já percebeu que aquela diástase abdominal está acima de 5 centímetros, então ela já tem que se certificar disso e passar para aquela puérpera que ela vai necessitar de um trabalho de diástase abdominal um pouco mais profundo, né? Que nós não vamos conseguir resolver, porque aí vão vir outros problemas, como eu citei anteriormente, que aí vai dificultar para ela. Então, quanto mais cedo esclarecer ela dessa necessidade, melhor. O paquímetro geralmente não se tem em hospitais, quando as puérperas elas necessitam daquele puerpério imediato. Se o fisioterapeuta, se você, fisioterapeuta, tiver, melhor ainda. Mas se não tiver, pode continuar e fazer sempre uso da palpação digital. Na maioria das vezes, é muito difícil com esse tipo de teste digital, de palpação, o fisioterapeuta, ele errar no momento. Porque o teste, ele é bem simples e ele é fiel, né? Realmente, quando se faz o teste, já nota-se que aquela paciente tem a diástase abdominal, né? Que os músculos foram afastados e a gente consegue ver naquele momento a distância que esses músculos estão.
E quanto aos centímetros também. Existem casos em que a gente não consegue notar? Sim. Quando a paciente ela tem uma gordura abdominal muito avantajada, quando o abdômen está muito dolorido ou um pouco distendido, aí realmente a gente não vai conseguir fazer a palpação digital. Vai ter que esperar alguns dias para ver se esse inchaço diminui, para a gente conseguir acessar. Quando a paciente ela é mais magrinha, ela tem uma gordura abdominal menor, como eu falei até em outros vídeos, tem pacientes que de tão magra, visivelmente já se pode notar. Não são em todos os casos, né? Lógico. Mas é aquela que já tinha uma qualidade de vida já tinha uma qualidade de vida melhor, já fazia atividade física, então que a distensão abdominal foi apenas do útero, foi gestação. Quando a barriga volta ao normal, e ela existe a diástase abdominal, então visivelmente a gente já pode notar um abalamento ou supraumbilical ou umbilical. É geralmente os que mais acontecem, os que mais acometem. Então, é difícil notar realmente nos casos em que a gordura abdominal é mais avantajada, porque a gente não vai conseguir acessar o músculo, a gente só vai ficar a nível mesmo de gordura. Então, já que eu falei aqui sobre a quantidade de gordura existente, a localidade que acontece em pacientes mais magras, que são na altura umbilical e a supraumbilical, então eu vou adentrar esse assunto um pouquinho mais. Estudos mostram que a gordura, que há uma incidência maior em puérperas que são submetidas a parto normal e que tenham esse afastamento da musculatura, a diástase abdominal presente em umbilical e supraumbilical, nessa localidade. E mostra até por que isso é mais evidente. Então, é mais comum pelo reto abdominal apresentar mais de um ventre muscular separados por 3 inserções acima da cicatriz supraumbilical. Isso são estudos feitos que relataram essa incidência maior por esse fato. E nesses mesmos estudos viu-se que a incidência menor se dava em localização infraumbilical, devido à linha alba ela ser mais forte na parte inferior do umbigo. Então, por isso que a incidência é menor. Realmente, a gente, ou você que trabalha com diástase abdominal, você já pode ter visto que aparece sempre mais incidências em localização supraumbilical ou em localizações umbilicais, ou até mesmo mais próximo do apêndice tifoide, que é o tipo de barriga que é estômago alto, que é quando há o afastamento, e chama por esse nome porque realmente o órgão ele vai estar, digamos, um pouco solto. Então vai ficar aquela aparência de estômago alto. E isso pode se notar devido a essa incidência, devido a essa causa. E já na parte infraumbilical é mais difícil notar. A gente geralmente nota uma quantidade de gordura abdominal mais em infraumbilical, mas em afastamento de retoabdominais é mais difícil se notar. Quando se fala em estudos de caso, em incidência, em avaliações, em pacientes em clínica, a gente pode notar essa diferença. Um questionamento também que você pode ter é tipo, nós não temos o exame de imagem, ou a paciente ela não tem condições de fazer um exame de imagem quando ela tem uma maior quantidade de gordura abdominal e a gente não consegue detectar através da palpação digital. Como que eu faço? Então, nesses casos, você vai ter que formular perguntas que sejam
de maior valor para que você identifique essa diástase abdominal. Que tipo de perguntas? Se a paciente ela é multípara, porque quando a paciente ela tem mais de uma gestação, ela tem maior tendência fisiológica a ter diástase abdominal. Quando ela já teve mais de 2 ou 3 partos normais, é mais fácil, é mais comum dessa paciente ela já ter diástase abdominal presente. Então, quando ela fala isso, você já pode notar que existe, você só precisa saber onde está, né? E a partir daí você vai fazendo mais perguntas, você vai perguntando se ela já faz algum tipo de atividade física, como é em casa, se ela faz muito esforço, se ela lida com o tipo de trabalho que ela precisa de esforço físico, que tipo de esforços físicos, agachar, levantar, pegar peso, isso tudo aumenta ainda mais a diástase abdominal. Você pode perguntar se ela, na gestação, ela teve algum tipo de cuidado em relação a fazer alguns exercícios gestacionais, alguns exercícios respiratórios, se ela já teve algum contato com fisioterapia anterior, se ao levantar e deitar da cama nas suas gestações, ela lembra se ela deitava e levantava de barriga para cima, ela não deitava de lado para levantar, ela não tinha esse cuidado. Se ela não tinha, é mais uma incidência para também ela já apresentar diástase abdominal. Se no momento da gestação ela tinha episódios de incontinência urinária, de desconforto digestivo, se ela tinha constipação, se ela sentia dores nas costas, dores nas pernas. Então, essas são perguntas que você vai conseguir diagnosticar mais profundamente, de maneira mais fácil, se existe a diástase abdominal. Depois você vai para a avaliação visual, ou seja, você vai tirar fotos da sua paciente, do abdômen da sua paciente, para daí você notar onde que você acha que existe uma diferença de tamanhos. Como assim? A paciente chega com um abdômen bem mais distendido que o comum, que o normal. Quando a paciente chega em alguma área do seu abdômen, ela sempre apresenta uma maior quantidade de gordura. Quando essa paciente ela tem uma gordura abdominal supraumbilical maior do que a infraumbilical, você pode notar naquele momento que pode existir uma diástase abdominal. Ah, mas eu não vou conseguir notar, eu não vou saber a distância precisa, mas você já vai saber que ela está ali, que ela existe. Então, você vai pedir que essa paciente inicie o tratamento com você e daí você vai, aos poucos, notando se realmente a sua dúvida inicial se confirma. Você vai fazer o teste digital. Dali, se você não conseguir sentir nada naquele momento, você vai colocar na ficha de avaliação o que você notou naquele momento da avaliação visual e avaliação física. E ao longo do tratamento você vai conseguir deixar mais fiel a sua ficha, porque aquela redução vai diminuir, né? E você vai conseguir notar a redução da gordura local vai diminuir e com isso você vai conseguindo palpar mais profundamente. Caso ela tenha feito algum tipo de exame de imagem, melhor ainda. Já tira essa parte da desconfiança, você já vai realmente pro certo, né? Pro correto. É isso porque nos exames de imagem eu consegui ver. Às vezes a paciente, ela até chega a falar para você que ela tem uma hérnia. Quando ela fala que ela teve uma hérnia, que ela é multípara, que ela apresenta dores nas costas, algo que lhe chame a atenção para a diástase abdominal, quando ela já chega dizendo isso, você já pode notar que existe uma diástase abdominal ali que vai necessitar ser tratada.
E quando o contrário, quando essa paciente ela vem com uma gordura infraumbilical muito grande, que é bem comum, mas se essa gordura infraumbilical ela vier junta de flacidez, de tônus muscular um pouco debilitado, né? O tônus ele não se mostra vitalício, não se mostra com vitalidade, ele se mostra meio feio, meio desregulado. A gente já nota que aquela pele ela não tá bem, ela não tá no seu melhor estado. A partir do momento que a paciente ela deita na maca, você já vai conseguir perceber que o abdômen, a maior parte é pele. Então fica pouca gordura e você consegue palpar no momento. Em pé realmente vai ser impossível. Até porque o abdômen ele tá fazendo força involuntária, então você não vai conseguir ver. Mas quando ela se deita, você consegue notar bem melhor. Então, um questionamento que pode ficar é a necessidade de se fazer um teste, de refazer esse teste, né? Esses testes. Quando nós estamos falando sobre avaliação fisioterapêutica, né? Na clínica, no momento da avaliação da diástase abdominal, a gente realmente vai falar sobre esse tipo de palpação digital. Então, é necessário refazer? Sim, é necessário refazer, até para saber se o nosso protocolo está indo bem e quanto tempo a gente necessita refazer esse teste. Bom, dependendo do tipo do protocolo que você usa, é necessário a gente refazer pelo menos a cada 10 sessões. Para saber se realmente essa musculatura está voltando ao normal. Porém, visivelmente, como eu já falei em outros vídeos também, visivelmente a gente vai ver um contorno corporal melhorado rapidamente. O protocolo que eu faço uso, a gente consegue ver um contorno abdominal melhor. Então, entende-se naquele momento que o protocolo ele está dando certo e que a musculatura ela está unindo-se novamente, certo? Então, mas mesmo assim é necessário a gente refazer o teste e ver se essa musculatura está juntando, se ela está voltando à sua posição normal ou diminuindo os centímetros que estão afastados. E depois dessas 10 sessões, é necessário refazer? Então, no final da avaliação, no final do tratamento, você vai refazer para que você dê a seu paciente. Nós começamos com o valor tal, no meio a gente estava com esse valor tal e no final eu estou lhe entregando o protocolo nesse valor tal. É necessário que a gente devolva para ele, a gente dê a ele os resultados escritos em centímetros. É lógico que ele já vai ter notado porque são inúmeras os benefícios que a redução da diástase abdominal, o tratamento de diástase abdominal vai trazer para o paciente. Então, essa paciente ela já vai estar notando a melhora de funcionalidade e N coisas. Mas aí, mesmo assim, você vai entregar escrito aquelas medições. Junto com as medições, você pode utilizar a da fita métrica também, que é a da fita métrica, que é a de expansão abdominal, porque vai também ser modificada, porque a partir do momento que você começa a trabalhar a funcionalidade de musculatura, você deixa a musculatura melhorada, né? E a função abdominal também melhor. Então, a expansão abdominal vai ser melhorada. Você pode, no mesmo tempo, deixar essas 3 medidas: inicial, metade do tratamento e final, porque ela também vai saber que outros tipos de benefícios foram entregues a ela no final do tratamento. Tem várias pérolazinhas nesse vídeo que eu expliquei para vocês que vale a pena vocês deixarem anotadinho aí na sua agenda, para que vocês usem essas dicas, né, essas pérolas, com
com cuidado e que ajudem na avaliação da diástase abdominal no paciente de vocês. Eu espero que tenham gostado e até a próxima!